Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Entrar, o caminho é para todos. Hoje a gente está aqui para abordar o tema sobre paternidade, nada mais nada menos com ele, pastor Leandro, ele que é presidente da Igreja Apostólica do Caminho. Não somente isso, mas também a Associação de Pastores e Ministros Evangélicos de Mogi Guaçu e também a Associação Caminhos Sem Fronteiras. Então, sem mais delongas, pastor Leandro. Olá, graça e paz. É uma enorme satisfação poder participar desse projeto, com esse tema incrível. Espero que eu possa cooperar aí para abençoar a todos. Amém, pastor. E com a gente hoje também temos uma convidada, uma entrevistadora convidada, que é a pastora Sara Lessa, quase aí se formando, né, em psicanálise, o que vai agregar muito no nosso assunto de hoje. Oi, gente, é um prazer estar aqui participando desse projeto lindo e poder colaborar nesse assunto tão pertinente. O tema de hoje abordado ele vai ser sobre paternidade, como eu já disse, e já pegando o gancho sobre esse assunto, já vou começar com a pergunta do pastor, que é: se em algum momento da nossa vida nós deixamos de precisar de um pai? Muito bem, nós hoje moramos em um país onde a colonização do Brasil, né, nosso país, ele vem, já traz uma conquista de território no século XVII, século XV, quando os portugueses veio ao nosso país, eles eram maioria homens, e eles colonizaram já o nosso país, tendo contato com as mulheres, com os indígenas, deixaram muitos órfãos para que o nosso país criasse essa orfandade hoje, onde é comum você ver um lar com ausência de pai. Agora, quando a pessoa ela não quer ter um pai, ela já está vindo trazendo um traço de orfandade por falta de pertencimento, entendeu? Se você pegar a história do Brasil com essa temática de paternidade, qual eles deixaram aqui muitos órfãos, e até hoje nós temos muitos órfãos de pais vivos. Então se perdeu a necessidade de ter um pai, por quê? Os avós fazem o papel do pai, né? A mulher, muitas das vezes, tem que assumir o papel do pai, e a paternidade foi deixando de ser necessária. Se nós trazermos até para o contexto da palavra, quando que o homem perdeu a essência da paternidade no Éden? Quando o homem começou a pensar com uma mente autônoma. A paternidade se perde quando a pessoa ela tem uma mente autônoma. O que é uma mente autônoma? Eu faço o que eu quero e como eu penso. Pai revelado no Éden, o nosso Criador, ele tinha uma norma da casa. Então a pessoa, ela perde a essência de necessitar de ter um pai quando ela tem uma mentalidade onde não se deixa ser disciplinado, conduzido, e a cultura em si que nós estamos inserida, ela já mostra esse declínio de paternidade. Por quê? Porque os lares se acostumam com isso, né? Com a falta daquele papel do pai, do sacerdote, do provedor, e por aí vai. Eu acredito que vai ter mais coisa que eu possa acrescentar Sim, sobre isso. sobre a cultura, né? Sobre o nosso país, e eu acredito que a gente vem muito disso, né? Como que eu posso dizer? As pessoas, aquele famoso rebelde sem causa, eu não preciso de um pai, eu, de validar isso para as pessoas, ou talvez até de mostrar isso para as pessoas, de querer se provar que eu realmente não necessito, e quando na verdade não necessariamente é assim, né? São pessoas muito feridas que gostam de falar isso talvez da boca para fora, mas não é o que realmente as pessoas sentem dentro delas, né? São pessoas que não são curadas em relação a esse assunto. Eu acho também que acaba até refletindo naquilo que o professor está falando, essa independência que nossa, não só a nossa geração, mas que vem atribuindo gerações e gerações, né? E a gente acaba refletindo em Deus, isso também é principal, essa falta de limite, né, que a Sim. gente vê.
Então, às vezes, a gente olha para Deus ou tem esse relacionamento com Deus ou essa independência de não precisar ver Deus como pai ou até mesmo dentro de casa como pai físico, porque não quer aceitar limite. E, querendo ou não, né, pastor, o pai ele traz isso também, né? Porque amar também é colocar limite, né? Sim, só a pessoa só vai saber o valor da paternidade na presença e na ausência, certo? Porque o limite, veja bem, o limite é a comunicação de quanto eu te amo, certo? Quando o pai, como a palavra de Deus diz, corrige, né? Eu até costumo até compartilhar isso, que muitas das vezes a pessoa não para pensar quando tem Deus como pai, mas é a mentalidade, porque se eu tenho Deus, como que eu recebo Deus? Quando nós identificamos, como a pastora Sá falou, trazendo a paternidade para o lado do Pai eterno, de Deus, como nós identificamos eles em nossa vida? Por exemplo, pai, né, tem até um termo aí, um jargão cultural, pai não é o que faz, pai é o que cria, né? E dentro de um contexto de criar aquele que está debaixo daquele teto, qual consideramos família, né? O papel pai, o homem ali, a pessoa paterna, né? Muitas vezes teve algumas culturas que quis deformar a pessoa homem, paterno, Deus homem, para dizer assim que podemos substituir aquela figura paterna, homem, Deus, homem, né? Deus sendo espírito, não temos como relacionar com ele como um pai homem, por quê? Mas ele enviou o filho como carne, dizendo tudo que o filho vê o pai fazer, ele vai reproduzir. Então, se eu aceito Deus, até mesmo na oração do Pai Nosso, né? Tem isso também, né? Quando eu aceito Deus como Pai e eu oro, Pai Nosso, eu trago a essência do que ele representa em minha vida. Agora, muitos cristãos, que se consideram cristão, têm Deus como Senhor, ou Salvador, ou provedor, ou Deus que cura, mas na hora de ter uma identidade, e é sério isso, porque Satanás, ele provou a Cristo nessa identidade. Satanás não disse para a primeira tentação, ele vai levar até Cristo, foi o quê? Ele não falou, você é o dono, você é dono de todas as coisas, você é o enviado, o Machia, não. Tu és filho, entendeu? Sempre o inimigo quer que nós provemos nossa identidade de filho. E nos mostrando o quê? Escassez. Ó, você está agora precisando. Você não está com fome? Você não é filho? Pede para o pai transformar essa pedra em pão. Aí a pessoa, por ela não ter aquela provisão, ela começa a não receber a identidade de pai, porque ela não se considera filho. E muitas das vezes, como interessante que a pastora falou, ela transfere aquela ausência que ela teve na família, ela não consegue ter Deus como pai, enxergar Deus como pai, como o Senhor, o que cuida, o que ama, e ela traz o senso de merecimento em fazer algo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou merecer. A É o, necessidade da aprovação, né? Que é gerado aprovação. desde Sim, casa sim, isso. sim, ele não vive a graça do pai, né? Ele, a orfandade que nós enxergamos na cultura gera o que na pessoa? Um espírito de, sabe, de órfão que foi adotado e não identificou um pai que quer dar, e ele fala, se eu merecer, se o Senhor puder, aí Deus, Jesus fala, olha, o homem mau, o homem em sua natureza caída, sabe dar coisas boas aos teus filhos, pai, contando para o pai. Ele traz isso para o homem, não de.
não aqui falando, tirando o papel da mãe, porque hoje nosso papel aqui é falar do Da pai. O papel paternidade. da mãe é muito importante, tem outro momento que poderíamos fazer também, mas falando do pai. Pai provedor vai dar o que para o filho, né? Não vai dar uma pedra, ele vai dar um pão. O peixe, ele não vai dar uma serpente, vai dar o peixe. Então, vejam bem, associa isso. O homem mal sabe fazer isso. Eu sou Deus, eu sou pai. Como eu não posso fazer para vocês? Então, tem que ter uma mudança da consciência, o despertar da consciência numa geração que traz, olha, engraçado que eu ouvi uma frase, eu não vou saber repeti-las muito certo hoje, mas eu vi uma frase dizendo assim: por que que nós, em vez de buscarmos a nossa infância lá atrás, não geramos um futuro diferente de um homem hoje mais maduro? Porque nós arrastamos a nossa infância e às vezes transferimos para os nossos filhos, Na psicanálise, aproveitando, né, tem uma frase que a gente usa muito, que a infância ela é o chão que o adulto pisa pro resto da vida. entendeu? Né? Então, tudo que a criança ela vive na infância vai reverberar, vai reproduzir na vida adulta. Então, a gente vê isso, e não é de hoje, né, pastor? Acho que desde quando o mundo é mundo, desde Sim, que existe humanidade, existe essa escassez dessa figura paterna, né? sim. E vejam bem, nós trabalhamos uma cosmovisão cristã. Então, nós estamos construindo uma cultura, nós estamos construindo uma cultura. Lutamos para construir uma cultura onde identificamos e observamos a paternidade como a essência do fundamento que Deus criou lá atrás. Lá. Deus é criador dessa cultura de pai. Se você olhar para a Bíblia, eles chamavam, e outra, não só no Antigo Testamento, quando Lázaro está ali no seio de Abraão, o que está lá no inferno, lá no lugar de tormenta, como que ele chama Abraão? Pai Abraão, pai Abraão, sabe? Essa essência de paternidade, como eu disse, o pai não é somente biologicamente falando, mas a essência do que criou, do que cuidou dentro desse contexto de paternidade, olhando para a cultura judaica, Deus fez questão de isso desenvolver dentro dos homens da Bíblia. Você vê os profetas, né, os filhos dos profetas não eram só filhos biológicos, tinha a escola de profetas, a qual viam os seus líderes como pais que cuidavam. E você observa, trazendo para o Novo Testamento, o momento que Jesus vai falar sobre o mendigo, né, e Lázaro e o rico. Lázaro está no seio de Abraão. Quem era Abraão? Patriarca, pai, cuidava, dava destino. Como que o rico, né, o próprio Cristo, ele está fazendo essa narrativa e ele está validando aquilo. O próprio rico, lá no inferno, diz: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar, né, a ponta do dedo e tocar em meus lábios. Quer dizer, olha essa referência e olha esse título, esse posicionamento, quão é importante desde o Antigo Testamento essa figura de paternidade, entendeu? Sim. Eu vou voltar um pouco lá atrás no que o senhor disse sobre o Pai Nosso. É um destaque que eu acho válido a gente trazer para esse momento, que Jesus ele nos ensina, né, a chamar Deus de Pai Nosso. Ele poderia muito bem ter se destacado como um rei, como todo-poderoso, como determinado, inúmeros nomes, pronomes, mas ele ensina a gente ter essa referência e chamar ele de Pai Nosso, que eu acho que isso traz essa proximidade. De que ele não é um ser intocado, da qual eu não consigo me aproximar, eu não consigo tocar, eu não consigo ter relacionamento. Então ele retrata isso, né? Não, ele é nosso pai. Então trazendo isso pra gente, como que a gente conhece o nosso pai, né? É aquela pessoa que a gente convive todo dia, que a gente consegue conversar todo dia, mas não necessariamente todo mundo vive essa realidade, né? Como o senhor mesmo disse, tem muitas pessoas que são criadas por tios, avós ou até mesmo
Pelos solos, né? pelas mães. E esse vídeo é muito bacana para esses dois públicos, né? Tanto para quem teve essa convivência com o pai, tanto para quem não teve. Para pessoas que tiveram um pai presente, um pai extraordinário, mas também quem cresceu nunca sabendo talvez quem é o pai, ou pai presente e órfão do pai presente. Sim, essa referência. Exatamente. E é, sobre essas pessoas que tiveram essa parte da paternidade não ser muito presente na vida delas, é, eu queria que o senhor trouxesse um pouco sobre essa pessoa que tem essa ferida no passado, mas não necessariamente essa ferida ela precisa ser carregada para o futuro. Isso não define ela. Muito bom. Veja bem, olhando para as Escrituras, quando Deus fala assim, o Senhor fala, o espírito de Elias estava sobre João Batista, o espírito profético, preparando o caminho, né? E veio para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? A voz que clama no caminho, no deserto, né? Por que é esse mesmo espírito profético? Qual que é a eventualidade de Elias? Qual é o momento, o tempo de Elias? Elias viveu numa contemporaneidade onde o Deus da época, o Deus Baal ali deles, né? O Deus pagão, era se oferecido filhos para esse Deus, crianças, entendeu? Era entregue crianças. Então, se perdeu como se diz assim, a essência como que eu posso interpretar melhor para vocês entender essa afinidade de pai e filho. Tanto é que dentro da cultura romana, quando se tinha um homem assim dentro da cultura romana tinha o filho, eles colocavam a criança ali no chão. A pessoa vinha e olhava a criança e ela podia escolher pegar, se ela pegasse a criança no colo e acolhesse aquele romano, pegasse, tinha como pai, senão ele era uma criança órfã, ela já era considerada órfã. Mas, ou menos assim, tem todo o contexto por trás que quando Paulo fala que Deus nos tomou e nos adotou, ele estava falando com aquele povo, trazendo essa ideia de adoção, aquela cultura precisava ser tratada no contexto agora histórico que Jesus está trabalhando. Quando ele fala para um judeu, ó, vocês vão orar sim, porque a oração do judeu era difícil se relacionar com Deus como pai. Agora você chamará ele de Abba. Abba é um termo que o filho chamava o pai, o judeu, tão íntimo, tão assim, carinhosamente. Eles tinham Deus como um Senhor, aquele Deus que tremeu o monte, aquele Deus que não tinha, um Deus inacessível, um Deus ainda que está atrás daquela cortina, daquele véu que somente o sumo sacerdote podia adentrar ali. Quando Jesus ensina isso para os discípulos já preparando para um tempo de um relacionamento do véu rasgado, de acessar o caminho conduzido pelo sangue até o Pai eterno, entendeu? E interessante que você falou que pessoas carregam isso, não conseguem chamar de pai, é aquelas que ainda não têm o senso de pertencimento. Porque nós não somos judeus, mas através de Cristo Jesus, como diz lá em capítulo 1 de João, ele veio para o que eram os seus os rejeitaram, né? Capítulo 1, no versículo 12 ele diz, que todos os que agora aceitarem a Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, né? Teknon ali no grego, né? Filhos gerados. Não ainda filho maduro, mas filhos gerados. Então nós enxergamos que está construindo ali, Jesus está construindo dentro de uma cultura que não tinha essa visão de Deus como Pai. Quer ver uma coisa interessante? No Antigo Testamento, eu vou aqui até jogar uma pimentinha aí depois, a gente
eu estudo sobre isso, mas veja bem, no Antigo Testamento, Deus não se portava a humanidade como filho. Eram só os anjos chamados de filhos. E os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens. É lógico, na linha da teologia dispensacionalista, vão falar, não, eram os filhos dos homens, eram os filhos de Caim. E os filhos de Deus eram os filhos de, de Sete, né? Que é a linhagem pecaminosa e a linhagem... Não, mas ali, se você for ler o livro de Enoque, está falando de anjos. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar, livro de Jó, veio ali no meio Satanás. Ele direcionava de filhos aos anjos. Então, para o judeu, isso, como você direcionar? Pai. Ele, a partir de agora ele é pai. Ele enviou o filho para ser um primogênito entre muitos irmãos. Né? Somos uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a honra e glória de Deus. Pai. Entendeu? Então, resume nisso. O espírito profético hoje é atrair as pessoas a entender a identidade de paternidade, de pertencimento, de dizer, pertencimento é dizer, minha mãe, meu filho, minha casa, minha igreja. Pessoas vão na igreja, eu vou na igreja do meu pai, da minha mãe. Não, eu vou na minha igreja, entendeu? Do meu pai, pertenço, é meu pai. Quando Jacó sai da casa de Isaac, Jacó faz um voto com Deus, ó, tudo que eu tiver te devolverei, tu serás o meu Deus. É a promessa pai lá. Mas o meu não é ser mais o Deus do meu pai, é o meu pertencimento. Então, tem que ser trazido de volta nesse coração o senso de pertencimento, ressignificar a identidade de filho. Intimidade. Ô, pastor, na prática que o senhor está falando aqui de ressignificar. Uhum. E eu vejo que na prática, para muitas pessoas isso é difícil. Que nem, por exemplo, eu tenho um exemplo em casa, meu marido, ele perdeu o pai muito cedo, então ele não teve da infância para a adolescência uma plenitude de paternidade, né, que aconteceu. Mas eu falo para ele de todas as coisas que ele se propõe fazer, ser pai para ele, eu falo assim, foi um dom que Deus deu para ele. Ele é maravilhoso, como meu pai fala assim, é um dom que o Senhor te deu. Eu não consigo ver uma outra resposta a não ser essa ressignificação da identidade em Cristo. Só que algumas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de ressignificar isso, ou que ainda não conseguiu ressignificar, porque às vezes teve essa falta da paternidade e ressignificar isso em Deus, às vezes ela pode cair no erro de enxergar como se Deus não quisesse gerar isso nela. E a gente vê que é uma busca nossa em Deus, né? É um passo que a gente dá em Cristo para chegar até o Pai. Como que o Senhor enxerga isso? Esse passo que a gente tem que dar para enxergar Deus como Pai. Hoje, preste atenção, o sistema, quando eu falo sistema, eu falo tudo que envolve mídia, cultura. Hoje nós estamos vendo um dos maiores inimigos da igreja tem sido algumas igrejas também. Não estou aqui querendo fazer apologia, mas dentro do no contexto da conversa. Hoje a nossa visão, por exemplo, é guiar a pessoa a enxergar em um líder o papel de paternidade espiritual. Muitas igrejas hoje acham que isso é cabresto, que isso é manipulação, alienamento, né? Alienando pessoas. Acabei de dizer que Deus colocou homens para serem identidade. O que nós mais temos hoje na nossa sociedade é falta de referência. Entendeu? Hoje, nem desculpa, não fazendo crítica, mas nem muitos jogadores de futebol hoje são uma referência. Quando Cristo ele foi visto nessa terra, ele trouxe uma referência de quem era o Pai. Eu e o Pai somos um. E quando Cristo disse, olha, eu vos enviarei Paracleto, Consolador, e vocês não ficarão órfãos, ele vai estar em vocês. E quando Cristo colocou os homens ali para guiar o povo, e Paulo vem dizendo, olha, sede meus imitadores, você vê que as pessoas precisam de uma referência. Até o quarto século, ali, Agostinho, os pais da igreja, olha o nome, pais da igreja,
Hoje, né, a Igreja Apostólica não romanizada, mas a romana ainda trouxe a essência o padre, né? O padre era respeitado. É como hoje o padre é respeitado numa paróquia, como aquele que acolhe, aquele que cuida. O termo padre vem de pai, pai da igreja, o pai que trouxe o ensinamento. Hoje não precisa ninguém chamar eu de pai, ô pai, não precisa. Mas a visão de paternidade espiritual está na Bíblia. Não estou querendo me comparar com Paulo, mas Paulo aqui até separei escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, olha, meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até Cristo ser formado em vós. É a visão do cristianismo. Quando ele escreve a Tito, ele escreve a Tito 1,4, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. É um líder gerando paternidade, referência. A Timóteo ele também escreve, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo, Jesus Senhor nosso. Então, o que nós enxergamos? Uma coisa que tem sido roubado, referência. Você acabou de falar, o pastor Genário, quando ele chegou na igreja, ele morou comigo 9 meses. Eu tenho como um filho, mas um filho mesmo. Entendeu? Celebro com as vitórias dele, choro com as lutas dele. Entendeu? Tenho vocês como filhas, não como filhas assim, substituindo o papel biológico, não, como aqueles que eu, como o Deus nos chamou como pastor e bispo, supervisor, que supervisiona a alma daquele filho. Vocês, essa identidade está sendo roubada por quê? Foi roubada desde quando a igreja saiu dos trilhos, depois ali do oitavo século, a igreja começou a perder a essência, e depois da reforma, não quisermos trazer o apostólico novamente da identidade de uma paternidade. Hoje, pô, você não é galinha para ter cobertura, mas espera aí, a cobertura que nós falamos não é uma alienação, mas é um cuidado, é um carinho, é um amor. Eu vejo que nós não estamos falando disso, essa independência que a gente tem como crentes, né? E essa desculpa que muitos hoje usam, que a minha cobertura é Cristo, e justamente você vai ver que são pessoas que elas não querem, elas têm a dificuldade com a prestação de conta. E não que o líder, um pastor, ele traz só essa responsabilidade, mas você vê a raiz dessa rebelião de não querer, não alguém acima de você, mas alguém te cobrindo, alguém cuidando, alguém orientando, alguém direcionando, por querer até espiritualmente essa liberdade, né? Essa independência espiritual, aonde eu não tenho Não ninguém prestação de ali, contas, né? né? Referente ao que eu disse um pouco anteriormente, sobre as pessoas que pegam o passado delas, tornam isso uma verdade para elas no presente e carregam isso para o futuro, de que não tiveram o pai presente, então por isso eu sou assim. E aí, com isso, eu queria saber se o senhor acha que é possível a gente enxergar Deus como pai, quando a nossa referência terrena de pai, de paternidade, foi tão difícil, não foi uma figura assim da qual a gente gostaria de ter tido? Olha, o campo que você está entrando aí é o campo da Teodiceia, que todo mundo culpa Deus por um mal que viveu na sua vida. Uma experiência ruim, porque Deus permitiu isso, Deus ainda entra dentro desse contexto, sobre identidade. Veja bem, eu mesmo, eu tive um encontro com um pai, né, que me criou, como eu disse no começo, pai não é o que faz a cria. Eu me tenho a lembrança tão nítida, eu tinha 7, 8 anos, quando ele chegou na casa da minha mãe para conhecer mim e meu irmão. Ele levou até a cor do carrinho, um caminhãozinho vermelho. A primeira coisa que eu olhei e falei para ele, eu posso te chamar de pai? Aquilo foi o que eu ganhei ele. Só que ele me criou como, né, um pai não biológico. Depois de 34 anos, eu vim conhecer o pai biológico. Então, são referências diferentes. Ele foi uma referência para mim diferente daquele que fez.
aquele que teve o ato com a minha mãe, que me gerou. Agora veja bem, essa pessoa, ela está trazendo, melhor, ela está passando para Deus uma dor que ela não se resolveu com o abandono, uma orfandade, um senso de, como nós falamos, ressignificar a identidade dela. Quando nós olhamos para Deus falando sobre o homem ser mau, é uma teodiceia a pessoa colocar e passar para Deus, a teodiceia é a teologia de defender a justiça de Deus, porque Deus em si, ele não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Se a pessoa teve uma vida ruim por causa da ausência de um pai biológico, ela vai continuar tendo uma vida ruim, tendo uma ausência de um pai criador. Então, ela está, na verdade, arrastando algo, ela já podia ter se livrado disso, aceitado a paternidade de um ser divino, um ser que veio como homem, não se corrompeu, não pecou, não teve um pecado como nós, veio mostrar o amor do Pai, como diz lá João 3,16, que o Deus amou tanto o mundo, né, que ele demonstrou o amor entregando um filho, né? Esse filho hoje, essa pessoa que é órfã e atribui a Deus a orfandade dela, a frustração dela com o pai vivo, órfão de pai vivo, ela está dizendo que o que Deus demonstrou não serve para ela, porque o pai pegou um filho para resgatar esse que se sente órfão, entendeu? Sobre o que o senhor falou, eu acho que é muito daquilo de se eu me sobre estar carregando isso. Então, às vezes tem pessoas que não se livram disso, porque depois que elas se livrarem disso, elas vão se esconder atrás do quê? Qual que vai ser a desculpa delas de eu sou assim por causa do meu pai? Então, qual vai ser a justificativa dela se ela se livrar disso? Então, por isso Cristo é o modelo. Por isso nós temos que ser a cópia de Cristo. Por isso que o Pai nos amando tanto, entregou uma cópia, um modelo. Olha, eu não fui feliz com o meu pai biológico, ele e outra, há uma empatia na vida desse órfão, esse órfão de pai vivo às vezes. Há uma empatia porque ele não procura saber como foi a vida do pai dele, né? Quer saber só a sua história, Sim, né? na minha época, quando eu nem era convertido, tinha uma música que eu gostava muito do poeta que já morreu, né? Renato Russo, que a história de pais e filhos, aquela música, né? Que fala de uma moça que jogou-se do quinto andar, tinha estátuas pintadas, quadros pintados, parecia que estava tudo bem, mas ninguém reparou que ela estava em depressão e são meus filhos que tomam conta de mim. Ele fala já trocando um papel que o filho está tentando tomar conta do pai e a história mostra que é, você culpa seus pais por tudo, né? É um absurdo, porque na realidade um dia eles foram crianças. E o que nós vamos ser quando crescer? Também seremos pais. Então, se formos arrastando isso, se gera um ciclo depressivo, E a gente não entendeu? percebe que a gente começa automaticamente reproduzir em casa, na vida dos nossos filhos, Sim. aquela frustração que a gente viveu, é aquilo que o senhor falou, a gente vai gerando um ciclo geracional. Por que eu estou dizendo isso falando menção de uma música não cristã secular? Para vocês verem que o Brasil, a cultura está sempre trazendo alguma coisa, uma ideologia para mostrar que os lares estão disfuncionais por causa dessas dores, E dessas a arte feridas. grita isso, né? Sim, não é? Então é tempo de nós voltarmos os olhos ao que? Ao resgate da paternidade. Se você hoje precisa significar a tua identidade de filho, Deus já cumpriu, já preparou um caminho. Nós estamos apontando o caminho, entendeu? É só você se desprender desse fardo que você traz de ferida, de mágoa, de rancor, porque na verdade, como diz o próprio Bill Hybels, né, o pastor Bill Hybels, eu já citei algumas vezes, quando você não libera esse perdão, é como você está tomando o veneno do rato, esperando que o rato morra. Na verdade, você está se matando. E vai levar isso para os filhos biológicos, né? É muito interessante isso. Pastor, e aí trazendo isso, né, que é conceptivo, para quem é pai,
hoje, e a gente trazendo a figura paterna masculina, o Senhor, graças a Deus, hoje tem o privilégio de ver a sua casa servindo ao Senhor, mas a gente sabe que nas famílias cristãs, infelizmente, a grande massa essa não é a realidade, né? Tem muitos pais que sofrem esse desafio de estarem na igreja, mas de não conseguir levar os seus filhos, não só ao templo, mas de levar os filhos a, a uma vida com Deus. Como que o Senhor enxerga esse papel que o pai, o homem, o líder da casa, ele tem dentro da casa com essa influência? Porque a nossa geração, eu vejo que ela vive, às vezes, que nem o senhor falou, uma orfandade de pais físicos, né? Pais vivos. Às vezes ela tem um pai ali dentro da casa, mas é órfão emocionalmente, não tem a paternidade emocional. Como que o senhor administra isso, né? Também sendo pai, além de pastor, e como que o senhor enxerga isso para quem está nos assistindo, que é pai, que é homem, essa postura, a importância que essa postura tem para influenciar uma casa hoje? Então, vamos lá. Hoje nós temos um mundo, cultura de pais que trabalham em dois trabalhos, pais que estão ausentes. Quando eles estão presentes, eles tentam substituir a presença pelo presente. Os filhos recebem os pais olhando tem nas mãos. E ainda usa como justificativa, né? Mas eu tô colocando dinheiro dentro de casa, Você não falta o que entendeu? comer. E lá, né, Deus nos ensina que o pai ensina o menino no caminho, ao deitar, ao levantar. Muitas das vezes passamos a responsabilidade para a mãe. Ah, eu trabalho, eu sou provedor. Mas esquecemos que a Bíblia fala, né? É até um pouco do fardo. A Bíblia fala: tenha filhos crentes. Meu papel é levar meu filho a crer que existe um Deus, existe um Senhor. Porque ele, amanhã, se ele se desviar do caminho, se houver algum desvio, você vai falar: meu papel eu fiz, de mostrar quem é o meu Deus, o meu Senhor. Ah, mas a família não se resume só nisso. A paternidade não se resume só no. Isso que é um erro também. Tem muitos pais que ele acha que ele tem que ser o pai para mostrar somente o papel, vamos se dizer, de qual é o seu segmento religioso. Então, o filho, né, eu aprendi isso, né, os nossos filhos têm carência de sentá-los no colo, sabe, a mulher mesmo, eu tenho o seu pai de menina. Então, minha filha agora, graças a Deus, depois de 22 anos, 20 anos, ela veio se relacionar no romance real, numa amizade especial. Agora, com 22 anos, vai se casar. O que está acontecendo nesse tempo? Ela buscou ter uma pessoa no momento que é o momento certo, porque nunca teve Uma essa fase falta adulta, né? de afeto. Ela sempre teve um pai que pegou ela no colo, falou: você é especial, você é minha princesa, você é mulher linda, sempre teve em casa, Exatamente, era o que eu ia falar. Ela não entendeu? precisou buscar fora de casa Sim, que sim. ela já tinha dentro de Eu não casa. quero trazer um peso para os pais que erraram, estão errando, mas é um ponto para nós nos atentarmos. Para o que os filhos estão buscando lá fora, está tendo carência aqui dentro. Às vezes nossa religiosidade é tão pesada que na vez de nós levarmos eles ao encontro de Deus, colocamos muitas vezes barreira. E nessa carência, o mundo sempre vai ter algo para eles que vai afagar a alma deles, que vai dizer: olha, nem meu pai me trata assim, nem meu pai me põe no colo, nem meu pai fala isso para mim. E até às vezes o pai é durão, tem um filho homem lá, acha que não pode abraçar um filho, beijar o rosto do filho, entregar amor para o filho. Carência, muitas vezes, no lares é isso. Não só o religioso, o sacro, mas o O acolhimento, não afetivo, né? sentar mais na mesa, sabe? Ter o desejo de estar ali sentado à mesa, comendo junto, sabe? Orando junto na hora da refeição, mostrando o que é realmente família, que é o papel do pai, o amor, não só provedor, mas amor, né? O tempo, amados, o tempo voa.
nós podemos juntar dinheiro, mas o tempo que você perdeu com aquele filho, aquela criança, hoje mesmo eu falava com a minha esposa, a pastora Daya, eu falei, bem, a Lise, no método santo, tá? Ela tem mais intimidade do que a Radija tinha, porque a Radija foi no tempo de mercado corporativo, eu ficava fora também. O tempo que eu tinha, que ela estava comigo nos trabalhos da igreja e foi uma mulher muito reservada, não que a Lise não seja, duas filhas diferentes. Por quê? São níveis de idade, de tempo diferente investido. Então, se você tem a oportunidade de investir tempo com o teu filho, não perca. Eu, voltando para nós encerrarmos aqui essa parte, quando conheci o meu pai biológico, né, e graças a Deus está na presença, conheci ele, estava com dois filhos interessantes, os dois filhos da mesma idade, quando ele deixou minha mãe e o meu irmão. Eu tive uma palavra bem direta, eu falei, olha, você não vai conseguir resgatar os 34 anos que nós perdemos. Hoje nós temos um pai que nos criou, mas você tem a oportunidade de viver tudo isso com essas duas crianças. Então foi lindo. Viu? E Foi aí a gente vê a rendição do Senhor na vida dele também, né? sim, Poderia ser diferente, né? Quantas pessoas que não se encontram com os pais, nem, por exemplo, com 30 e poucos anos, jamais talvez daria essa chance, ou talvez daria esse conselho. Então é realmente bem. eu tenho que ter consciência que lá atrás ele não tinha uma mente de Cristo, ele não tinha uma oportunidade, hoje ele teve. Então nós temos que ser melhores que os nossos pais, não que eles foram os ruins. E nisso a gente consegue colocar em prática. Quem teve uma experiência assim, até na fase adulta, se tiver a oportunidade de colocar em prática o cristianismo, que é o perdão. Sim. Né? Porque às vezes você teve uma falta, e se você hoje tem a oportunidade de restabelecer, de recriar Sim. um relacionamento, não querendo trazer à tona aquilo que faltou na sua infância, mas de começar um novo relacionamento, por que não? Né? A Bíblia vai dizer que Deus faz nova todas as coisas, e por que não um relacionamento com o Pai também? Sim. Não tem outro, não tem, sabe? Eu também sou da área de aconselhamento, é parte de gestão, né? Ser pastora na área terapêutica, mas, gente, você quer ter um lar, uma essência, realmente paternidade, trazendo realmente quem gerou tudo isso, começou tudo isso lá no Éden, é dentro da casa do Senhor, é dentro da palavra, o Conselho Casais fala, ó, eu tenho um monte de ferramenta para vocês fazerem o que é certo, mas quando vocês buscarem ser imitadores de Cristo e agradar ao Deus Pai, você vai ser uma boa mãe, um bom pai. É isso. Bom, e então, com tudo que nós falamos hoje, a gente acho que chega numa conclusão de que nós temos dois públicos. Na verdade, temos muitos públicos, na verdade. Então, eu queria que o senhor deixasse um recado para filhos e depois para os pais em relação à paternidade. Sobre os filhos darem chance para os pais, se tem um pai extraordinário ou não. Eu acho que vale também uma conversa, né? Se você identifica que o seu pai talvez não te aborda do jeito que você imagina, do jeito que você gostaria que fosse a paternidade no caso, acho que vale a pena uma conversa. Às vezes tem muito disso, né? Procurar saber a história dele, Exatamente, né? às vezes eu tenho um pai dentro de casa, a gente percebe que Então esse seria. pai é ausente e às vezes não consegue chegar para ter essa conversa. Então, para todos esses. Amém. Então é isso, né? Para filhos que têm pais Sim, extraordinários ou não. é preciso amar, como se não houvesse amanhã. Você parar para pensar, na verdade não há, não é? Entender, né, queridos, que você precisa sentar mais e ouvir mais, antes de julgar, antes de condenar, saber a essência do passado, como foi seus avós, né? E, como posso dizer, o diálogo, a transparência, a empatia. Naquele dia, diante daquela urna, não vai dar mais tempo, entendeu? Não faz hoje, enquanto é tempo. Quando há amor, tudo pode ser gerado. É uma paternidade que foi negada, a ausência, né?
carrega a ausência, enquanto está aqui a tempo. Naquele dia não vai dar mais tempo. Então é isso aí. Restaurar, retratar e ressignificar. Que ainda pode ser restaurado. O inimigo não quer. Ele está te roubando aquilo que é mais precioso. Está passando. Passa hoje. Para os pais aos filhos, de se atentarem, né? De talvez o filho não vai chegar para ter essa conversa, mas então que o pai tenha essa maturidade de chegar e se for necessário chorar, né? Porque a gente tem muito esse tabu assim de que homem não chora, de que homem ele é que nem você falou, eu coloco dinheiro e comida dentro de casa e é o suficiente. Então se for necessário ali nesse desmontar, então que faça, né? Perfeito. É isso mesmo. Você não vai falar. Parabéns, parabéns. É isso aí, gente. Então, encerramos? Amém. Amém. Então, gente, aproveitando, nós trouxemos esse tema incrível, do qual está repleto de muita história, muito estudo, principalmente. E eu acho muito interessante você absorver tudo, não só parte desse assunto, mas tudo que foi dito aqui. E, não menos importante, esse vídeo ele vai ser postado no Dia dos Pais. Então, que você faça jus a essa data e use esse vídeo para te encorajar para alguma coisa, para te libertar, te curar de alguma coisa. E fiquem com Deus. Posso deixar um adendo? Pode, claro. Qualquer coisa pode nos chamar pela página para que, se precisar, às vezes fazer aconselhamento através de né, uma videochamada, a gente pode até marcar, né? Precisando de ajuda, nos chame. Sim. Amém. Então é isso. Curtam esse vídeo, compartilhem, comente. Esse vídeo ele vai ser postado no YouTube e uma pequena parcela desse vídeo ele vai para o Instagram. Então, como o pastor disse, se você tiver qualquer dúvida ou precisar conversar, a gente tem uma equipe totalmente preparada e disposta para te atender. E, queridos, mais uma edição, mais um episódio do Pode Entrar, Caminho para Todos. Eu sou Natália Bortolotti e deixo esse vídeo